O mundo está se preparando para a chegada do Anticristo e você provavelmente pode estar fazendo parte deste plano. As revelações do livro de Apocalipse estão se concretizando bem diante dos nossos olhos e as profecias bíblicas estão cada vez mais presentes no cenário mundial. Se ainda não percebeu o que está acontecendo, provavelmente o seu entendimento está corrompido e você corre sérios riscos de ser contaminado pelo engano do Anticristo. No vídeo de hoje, eu vou falar sobre como o mundo já está de portas abertas para a chegada do Anticristo, utilizando a própria Bíblia para provar que o fim dos tempos já começou. Se você deseja abrir os olhos e ficar ciente sobre o real perigo que se aproxima, te convido a assistir esse vídeo até o final. O mundo hoje passa por transformações muito rápidas e, às vezes, até impossíveis de se acompanhar. As tecnologias estão cada vez mais avançadas e tudo se move depressa em uma velocidade frenética e sem precedentes. Os cientistas já confirmaram: a humanidade nunca viveu índices tão altos de ansiedade, preocupados com o dia de amanhã, sentindo-se perdidos e buscando conforto em soluções rápidas, levando a depressão, suicídio e até episódios de violência. Tudo isso está sendo acelerado pelo o que chamamos de globalização, um processo de integração internacional onde o mundo inteiro está interligado entre si. A medicina, a comunicação e a ciência estão desempenhando um grande papel para alcançar essa ideia de unidade global. Mas por que unir todo o mundo seria um problema? A verdade é que a ideia de globalização nos leva para o cumprimento da profecia bíblica da chegada do Anticristo. No início, quando os governos e grandes empresas de tecnologia começaram os trabalhos para alcançar a globalização, o mundo inteiro abraçou a ideia como uma solução para os problemas que estavam enfrentando. Mas se formos olhar por uma perspectiva cristã, podemos entender que a globalização e o trabalho para unificar o mundo é um caminho que nos leva ao domínio e reinado do Anticristo, que trará a realidade da ordem mundial e do governo profetizado na Bíblia. Toda essa tecnologia e avanços têm levado pessoas à depressão, ansiedade e até mesmo ao suicídio. Quantas vezes você já ouviu falar sobre como as redes sociais têm deixado as pessoas doentes? A verdade é que muitos querem buscar soluções rápidas para seus problemas e acabam caindo no mundo das drogas, da prostituição, falta de amor ao próximo e cada vez mais se tornando pessoas vazias. E pessoas vazias são justamente o terreno que o diabo deseja plantar a semente do anticristo no mundo. Mas como isso vai acontecer de fato? Antes de entendermos como o mundo se prepara para a chegada do anticristo, precisamos entender primeiro os sinais que a Bíblia já nos deixou como alerta. A globalização é um desses alertas. A primeira tentativa de governos do passado para alcançar essa unificação global é relatado no livro de Gênesis capítulo 11, versículos 3 e 4, que diz o seguinte: disseram uns aos outros, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa. Depois disseram, vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. Essa torre é conhecida como a Torre de Babel e foi considerada uma afronta ao que Deus já havia ordenado para o seu povo. A ordem era para que o homem se multiplicasse e povoasse a terra, mas por causa da tentativa de alcançar uma unificação global através da construção dessa enorme torre, o homem estava caminhando em direção contrária à vontade de Deus. Um outro episódio na Bíblia que nos traz à memória esse desejo do homem de se unificar mundialmente está no exemplo do rei Nabucodonosor. O império dos assírios foi marcado pelo desejo de conquistar nações e governá-las debaixo de suas próprias leis, entrando em guerras e conflitos sanguinários, torturando e escravizando países e regiões inocentes para cumprir esse propósito. Além disso, o rei Nabucodonosor chegava a sonhar com a conquista de muitos impérios. De acordo com o livro de Daniel, capítulo 2, ele imaginava em seu coração instituir um governo mundial.
Podemos dizer que o espírito do anticristo já havia começado a trabalhar no coração do rei Nabucodonosor, e mesmo que essa visão tenha sido instaurada há milhares de anos atrás, ela ainda permanece viva no coração de muitas pessoas nos dias de hoje. A Bíblia nos revela que o anticristo vai liderar um mundo unificado, e ele é referido como a besta no livro de Apocalipse capítulo 13, versículos de 15 a 17, que diz: Foi-lhe dado poder para dar fôlego à imagem da primeira besta, de modo que ela podia falar e fazer que fossem mortos todos os que se recusassem a adorar a imagem. Também obrigou todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser quem tivesse a marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome. A verdade é que a sociedade está cada vez mais conectada e integrada entre si, e toda essa unificação se alinha bem com esta profecia bíblica. Agora é mais fácil viajar para qualquer lugar do mundo, falar com pessoas de qualquer parte do planeta, fazer transações financeiras em um piscar de olhos. Agora mesmo, enquanto você assiste este vídeo, milhares de pessoas ao redor do mundo também estão ouvindo a mesma mensagem, em um país, estado ou cidade diferente. Isso tudo pode parecer normal porque acabamos nos acostumando com os avanços tecnológicos da sociedade, porém isso nos leva ainda mais perto do cumprimento da profecia. O anticristo será o governante de todas as nações e chegará em um momento onde todos terão a mesma visão de unificação global, o terreno perfeito para ele começar o seu domínio. Essa visão de uma só nação é um desejo que continua no coração de grandes bilionários, governantes poderosos e personalidades influentes. Essas pessoas não medem esforços em tentar espalhar essa visão pelo mundo todo e preparar o terreno para a chegada do anticristo. Nos anos 70, uma canção ficou conhecida pelo mundo inteiro por conter essa mensagem de unificação e conquistou a mente e os corações de muitas pessoas. Você já deve ter ouvido falar na canção Imagine, do cantor britânico John Lennon. É uma canção com uma boa melodia e provavelmente você até a ouviu diversas vezes, sem mesmo entender o que dizia na letra. Mas é importante analisar a sua mensagem. Na letra dessa canção, o cantor traz uma reflexão de como seria o mundo se não existisse religião, imaginando como seria um mundo sem céu ou inferno, dando a entender que Deus e a Bíblia não deveriam existir. A letra também fala sobre a separação entre as nações, fazendo as pessoas acreditarem que juntar todos os países e transformar o mundo em um único lugar é o caminho da paz e da união. No final da música, o cantor ainda faz um convite para as pessoas se juntarem a eles nesta visão e construir um mundo como um só. Essa canção se tornou famosa e conhecida mundialmente, mas também chamou atenção por ser considerada uma afronta a Deus e aos cristãos, sem contar que ela também expressa uma parte do cumprimento da profecia. Como eu disse anteriormente, um mundo sem divisões e sem religião é o terreno perfeito para o anticristo se tornar o governante principal. Apesar da música ter sido lançada há mais de 50 anos atrás, ela continua sendo uma das mais tocadas no planeta, até os dias de hoje. Isso significa que o espírito do anticristo continua em operação para influenciar as pessoas a aceitarem essa visão. Podemos perceber que as nações estão se tornando um pouco mais unidas através da globalização. Muitos acreditam que a formação da Organização Mundial das Nações Unidas, também conhecida como a ONU, foi um dos primeiros passos em direção ao cumprimento da profecia bíblica do fim dos tempos, por simbolizar esse desejo de unir todo o mundo em um único lugar. A profecia bíblica está realmente tomando forma diante de nossos olhos. Veja, por exemplo, a introdução da marca da besta. Um assunto que para muitos não passava de uma ideia para assustar, agora se tornou realidade disfarçada de tecnologia, onde os que antes não acreditavam agora aplaudem e veem com bons olhos. Para implementar o sistema da marca da besta, o anticristo precisará monitorar indivíduos em grande escala. Um exemplo disso é a tecnologia de reconhecimento facial, que facilita o monitoramento das pessoas em qualquer lugar do mundo.
Essa tecnologia de reconhecimento facial está se tornando cada vez mais parte da vida cotidiana das pessoas, desde desbloquear seu aparelho celular até para realizar transferências bancárias. Os especialistas já deram uma previsão de que o mercado de reconhecimento facial mais que dobrará de 3,8 bilhões de dólares em 2020 para 8,5 bilhões de dólares em 2025. Se você fez compras em um shopping moderno, provavelmente já teve seu rosto escaneado e gravado por dezenas de câmeras escondidas, embutidas nos milhares de painéis de LED e monitores de publicidade. Essas câmeras estão espalhadas por toda a parte e elas conseguem determinar não apenas quem você é, como sua idade e sexo, mas também o seu humor. Você já deve ter visto anúncios no seu celular de produtos relacionados a assuntos que você conversou com alguém naquele dia, sem nem mesmo ter pesquisado sobre ele. Algumas vezes são anúncios de produtos que você apenas cogitou no seu pensamento, mas que por causa do seu humor naquele dia, o reconhecimento facial entendeu que era aquilo que você precisava. Celulares mais modernos conseguem monitorar quantos passos você deu no dia, quantos lances de escada você subiu e até mesmo mostram um histórico de todos os lugares por onde passou. Hoje em dia, fica difícil fugir de todas essas tecnologias, mas é preciso entender algo importante sobre elas. Todos esses avanços tecnológicos e dispositivos de monitoramento ajudarão o governo e o reinado do anticristo no cenário mundial. Os esforços contínuos que estão sendo feitos para cumprir a missão em direção à globalização absoluta vão ajudá-lo a dominar com facilidade. O anticristo unirá as religiões, economia e segurança do mundo. Mas a sua principal intenção é fazer com que todos adorem a imagem da besta. Ele se colocará como um grande líder da paz, fazendo muitos acreditarem que é o próprio Deus na Terra. A união econômica também está nos seus planos e, como lemos no livro de Apocalipse, capítulo 13, a marca da besta se tornará o único meio permitido de realizar qualquer transação financeira em todo o mundo. Este mesmo anticristo estará no comando das Forças Armadas Mundiais. Seu nome estará escrito em todas as escrituras de compra e venda, em todos os recibos, em todas as notas fiscais. Se você recusar adorar a imagem da besta em todos os sentidos, será perseguido e punido com morte. Por outro lado, se você receber a marca da besta e adorar a sua imagem, significa para você a separação eterna de Deus. Todo esse cenário parece assustador, mas devemos entender que Deus tem os seus planos e o seu reinado sobre as nações também acontecerá. Veja só o que diz Apocalipse capítulo 11, versículo 15, que diz assim: O sétimo anjo tocou a sua trombeta, e houve altas vozes no céu que diziam: O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. Veja só, todos os reinos deste mundo algum dia estarão sob o controle e influência de Cristo. O que é maravilhoso sobre o reino de Deus é que ele será estabelecido em retidão e justiça, sem qualquer imposição. Nesse momento estaremos livres de todos os problemas e males associados ao cenário atual deste mundo. O reino de Cristo será sagrado, grandioso e alegre. Quando todas as coisas estiverem unidas em Cristo, todas as pessoas serão livres e libertas de todo o mal. Por isso, que possamos nos agarrar nas promessas de Deus de que seu reino chegará. O cumprimento do fim dos tempos é uma realidade que deve acontecer e ela não pode ser evitada. A Bíblia nos fala em Marcos capítulo 13 que é necessário que tais coisas aconteçam. A chegada do anticristo é uma realidade que está sendo trabalhada na mente e no coração das pessoas, e o que você deve fazer é estar ciente de que tudo isso vai estar presente no seu dia a dia e não deixar ser influenciado a ter seu entendimento corrompido. Como falei no início do vídeo, muitas pessoas não estão percebendo a influência maligna de preparação para a chegada do anticristo. Muitas pessoas vão adorar a imagem da besta sem estar cientes de que estão se afastando de Deus. Por isso, vamos abrir os olhos e continuar adorando somente ao Senhor, pois o seu reino e sua justiça também se tornará uma realidade no nosso meio. E apenas aqueles que permaneceram em Cristo poderão ver a sua glória.
Quero encerrar com um versículo que expressa bem a esperança de que vale a pena rejeitar as ofertas deste mundo e viver uma vida em Deus. Zacarias capítulo 2, versículos 10 e 11 dizem assim: Cante e alegre-se, ó cidade de Sião, porque venho fazer de você a minha habitação, declara o Senhor. Muitas nações se unirão ao Senhor naquele dia e se tornarão meu povo. Então você será a minha habitação e você reconhecerá que o Senhor dos Exércitos me enviou a você. Se esse vídeo foi edificante para você, curta e compartilhe com seus amigos e familiares. Tenho certeza que Deus vai te abençoar. Se inscreva no nosso canal para receber os próximos conteúdos. Obrigado e até a próxima.